Outro assunto, após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmar que Paulo Guedes interditou a reforma tributária, o ministro disse nesta quarta-feira que há boatos de que Maia fez um acordo com a esquerda para travar privatizações. A troca de acusações é feita em público. Na terça-feira, o presidente da Câmara publicou uma pergunta em suas redes sociais. Foi a seguinte: por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária? Escreveu. Menos de 24 horas depois, Guedes respondeu em uma transmissão ao vivo pela internet ao comentar os dados do emprego formal. Vamos assistir. Na Câmara, mandamos as primeiras fases da reforma tributária e vamos prosseguir. E na comissão mista. E na Câmara já entramos com a reforma administrativa. Da mesma forma, temos lá setor elétrico, o veto ao saneamento, a privatizações. Estamos esperando também, não há razão para interditar as privatizações. Há boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações, temos que seguir com as reformas, temos que pautar toda essa transformação que queremos fazer. Questionado sobre as declarações de Guedes, o presidente da Câmara rebateu o ministro. Paulo Guedes está desequilibrado. Recomendo ao ministro assistir ao filme A Queda, afirmou. O filme A Queda retrata as últimas horas de Adolf Hitler à frente da Alemanha nazista. A história conta o cerco a Hitler na Segunda Guerra Mundial e a derrota do ditador. E aí, Fiuza? Bom, com essa declaração do Rodrigo Maia, ele está desautorizado, politicamente, a falar pelo parlamento, porque ele perdeu a seriedade. Eu já fiz ressalvas aqui, eu acho que houve um momento em que o presidente buscou, inclusive por a indicação do ministro Paulo Guedes, uma afirmação, juntando o Executivo e o Legislativo, de garantia do cumprimento da responsabilidade fiscal, do teto de gastos. O Rodrigo Maia participou desse ato em público. Depois o Rodrigo Maia participou também do que seria o ato inaugural da reforma tributária. Um gesto que a gente vê agora, Vitor, que não tinha valor algum da parte do Rodrigo Maia, porque ele não se compromete com as posturas que ele assume. Então, essas posturas, aparentemente, eu me iludi com elas, elas pareciam ser... Porque um homem, quando aparece numa cena pública, um homem vestido de uma autoridade, aparece numa cena pública, que quer dizer uma coisa muito clara, que no caso era união e comprometimento, ele deveria se sentir comprometido, mas o Rodrigo Maia não se sente. O Rodrigo Maia, ao dizer, ao fazer esta afirmação irresponsável, alegórica, citando um filme, Queda de Hitler, ele está investindo contra a figura do ministro da Economia. Esse mesmo ministro da Economia que já recebeu telefonema de governador com um convite ou uma sugestão para que abandonasse o cargo em plena pandemia. Essas ações, eu reputo ações conspiratórias. São ações que não contribuem para o bom funcionamento da República e da democracia. São ações deletérias. Então, o Rodrigo Maia, o que ele precisa entender é o seguinte: não só uma autoridade constituída permanecerá constituída até que deixe de ser por quem pode cessar, que seria o presidente da República, como merece respeito, como tem serviços prestados. No caso do Paulo Guedes, por exemplo, a afirmação de uma agenda liberal que o senhor Rodrigo Maia jamais propôs e, no ato de aprovação da reforma da Previdência, apareceu o Rodrigo Maia fazendo uma cena chamando para si os créditos pela aprovação da reforma. Então, o sonho acabou em relação a possível resto de responsabilidade de espírito público por parte de Rodrigo Maia. Ele se desmoraliza com esse disparate contra
o ministro da Economia, algo que vindo de um chefe de poder como ele é, embora não tenha gabarito para será repercutido, né, entre agentes internacionais e, evidentemente, que seria bastante danoso para a estabilidade política brasileira se não viesse de alguém que agora perde totalmente o crédito e sobre cujo conteúdo, né, não se pode esperar mais nada. Augusto. E recomenda ao ministro Paulo Guedes que assista ao filme A Queda. Eu apenas recomendo ao deputado Rodrigo Maia que providencie um cérebro novo, porque o que ele tem, talvez pela falta de uso, está seriamente avariado, né? Quando ele associa ou tenta associar o ministro Paulo Guedes ao nazismo, ele cai no... ele escorrega, como dizia o Stanislau Ponte Preta, né? Ele envereda pelo perigoso terreno da galhofa. É isso, ridículo. Você, Zé Maria. Olha, logo no início do governo, setores ali liberais do Congresso Nacional e liderados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esses setores se aproximaram do ministro Paulo Guedes e entenderam que poderiam, através do ministro, dar uma volta no presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, entendiam que Paulo Guedes e a equipe econômica eram mais liberais do que o presidente Jair Bolsonaro. E esta relação foi profunda ali no sentido de aprovar a reforma da Previdência, né, com a participação ativa de setores ali da equipe econômica. Só que o seguinte, quem manda no governo é o presidente da República. O presidente reposicionou-se politicamente, definiu que quem lida politicamente em nome do governo é o general Luiz Eduardo Ramos, e que derrubou, inclusive, o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, que tinha uma liderança forte ali e se contrapõe ao general Luiz Eduardo Ramos. E aí o que aconteceu? O Luiz Eduardo Ramos disse ao ministro, olha, não é para falar em nome do governo politicamente. E aí começou essa briga com o Rodrigo Maia. Aqui na esplanada dos ministérios, Rodrigo Maia tem fama de perseguidor. Eu ouvi de ministros, como o ministro Abraham Weintraub, de que demitir um aliado dele, um indicado dele, é sinal de que terá problemas pesados no governo e tal, como aconteceu no Ministério da Educação. Então, esta é a relação. Sobre as reformas, eu não acredito em aprovação de reformas. Mesmo quando era um só projeto de reforma tributária, era complicado votar e não votou, e agora são 3. São 2 projetos, um da Câmara, outro do Senado e mais um do governo. Então é muito difícil. A última cartada seria esse acordo, mas aí o governo, para aprovar a reforma tributária, queria a aprovação desse projeto aí de uma nova CPMF, o Imposto sobre Pagamentos Eletrônicos. E não deu certo o acordo, então não vai ser aprovada a reforma tributária e a reforma administrativa muito menos. Essa não tem nem relator. Queria dizer a vocês que o que eu já assino por aqui é de que os deputados e senadores já se despediram de 2020. Agora é campanha e pronto. O que o governo vai tentar é convocar extraordinariamente o Congresso em janeiro para aprovar, inclusive, o orçamento para o ano que vem, que não deve ser aprovado esse ano. Só para complementar aqui, Vitor, o presidente Bolsonaro está, neste momento, em reunião com integrantes da equipe econômica, ministros e tal, e secretários, para falar e definir aí, bater um martelo nessa história do projeto social do governo e o uso do dinheiro do Fundeb e dos precatórios e tal. Esse é o debate deste momento no gabinete do presidente Bolsonaro.